Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um CuriHeadCast. Eu sou Luiz, pai da Lulu e do Lorenzo e cofundador do movimento CuriHead. Hoje estamos recebendo a Ana Paula, psicopedagoga, que vai falar um pouquinho pra gente sobre a aprendizagem de crianças especiais. Bem-vinda, Ana Paula. Obrigada. Muito obrigada por ter vindo, ter aceitado o convite, de estar compartilhando um pouquinho da sua experiência com a gente, com as outras pessoas também que têm muitas dúvidas, que vão surgir muitas dúvidas também. E primeiro, antes, eu queria conhecer um pouquinho a Ana Paula, quem é a Ana Paula, a pessoa, a profissional. Sim. Então, eu trabalho com educação já há 25 anos, né? Minha formação, eu sou professora e fiz formação de professores, fiz escola normal, fiz pedagogia, me especializei em minha graduação em pedagogia magistério e empresarial. E após isso vi uma necessidade muito grande de crianças com dificuldades de aprendizagem e não sabia ao certo como ajudá-las nesse processo. Sabia que tinha um ritmo de aprendizado diferente que me chamava a atenção. Então isso me motivou a fazer uma especialização em psicopedagogia clínica e institucional. Então desde o início, né, desde a escola normal e eu lidando com alunos em sala de aula, eu vi essa necessidade. Então ao longo da minha trajetória, né, da minha vida profissional, eu busquei essa especialização para poder aprofundar e ajudar essas crianças no processo. Entendi. Ana Paula, a gente tem uma audiência aqui muito variada, tem pessoas que têm filhos especiais e muitas também não, e muitas possivelmente ainda não utilizaram, assim, não tiveram acesso a uma psicopedagoga. E algumas pessoas perguntam como atua a psicopedagoga no dia a dia. Como é a atuação da psicopedagogia no desenvolvimento de uma criança, de uma pessoa? Sim, o psicopedagogo, ele trabalha com o processo de ensino-aprendizagem. Então é um profissional que vai auxiliar esse processo. Ele investiga qual a melhor forma que o sujeito aprende, considerando os aspectos cognitivos, emocionais, culturais, orgânicos daquela pessoa. Então assim, ele vai investigar, vai fazer uma anamnese, vai fazer uma avaliação diagnóstica para entender de que melhor forma aprender, né? E também para que ele tenha a motivação para isso. Então é dado estímulos, é trabalhado as habilidades cognitivas, então foco, atenção, planejamento, para que ele possa melhor se desenvolver nas atividades acadêmicas, né? Então no conteúdo acadêmico, ele vê um ser global, né? Na sua integridade, respeitando a sua singularidade, né? E as suas necessidades específicas, procurando facilitar, como facilitador nesse processo de aprendizagem. Muitas pessoas confundem, acham que psicopedagogia é um reforço escolar. Não é um reforço escolar. A gente trabalha as habilidades para o aprender, estimula regiões do cérebro para que ele possa melhor se desenvolver. E aí existe o professor de reforço escolar e tal, e acaba resultando numa melhora em sala de aula, porque ele vai estar sendo estimulado. Mas não necessariamente, algumas pessoas até confundem, ele tá indo mal nas notas, né? Trabalha com crianças típicas e atípicas. Isso exatamente o que eu ia perguntar, porque quando a gente fala psicopedagoga, a pessoa já acha que necessariamente é para uma criança especial. E não é necessariamente só para crianças especiais. E você acaba tendo um olhar tanto para a criança típica como atípica, né? Sim. A psicopedagogia, com o nome, né, se associa a junção de psicologia com pedagogia, mas não é um campo da ciência que ela é fundamentada com vários outros campos da ciência. Então a gente estuda a parte cognitiva, afetiva, psicomotora, né? Então ele pega respaldo, fundamentação teórica com a parte de linguagem, para a parte de funções executivas. Então é um conjunto, não é só uma junção de um psicólogo com um pedagogo. Então qualquer profissional que tenha uma graduação pode fazer o curso de psicopedagogia, não necessariamente um psicólogo ou um pedagogo. Existe hoje fonos que já fizeram a psicopedagogia também como especialização. Agora, existe campos, né, áreas, igual o médico. O médico tem um clínico geral e tem lá o ortopedista, né,
tem o ginecologista, tem as suas especialidades. Então, assim, tem psicopedagogos que trabalham mais na parte institucional, que trabalham em escola. Eu também trabalho em escola, trabalho psicopedagoga de uma escola. Então, trabalha nessa questão de alunos com dificuldade de aprendizagem na escola, de programas preventivos para ajudá-los em algumas ações de bullying, algumas questões emocionais que envolvam um atraso no rendimento, uma queixa comportamental ou até mesmo cognitiva. E tem os psicopedagogos que tem alguns que têm mais especializações, que trabalham com crianças atípicas também. Crianças com dificuldade de aprendizado, não está indo bem em matemática, vamos investigar? Por que ele não está conseguindo o conhecimento dele de habilidades aritméticas, ele não está indo bem? A escola verifica, a família verifica, vamos botar numa explicadora, mas está além. Ele faz aula 3 vezes na semana e não... mesmo assim não consegue absorver. E mesmo assim a retenção dele, né, ele não consegue assimilar. Então vai numa psicopedagoga, essa psicopedagoga vai investigar essas possíveis causas e caso tenha algo que precisa realmente de uma maior investigação, de um neuro, né, de repente com déficit de atenção, um TDAH, né, uma dislexia, né, tem as disgrafia, descalculia, né, algum distúrbio, um atraso que está dando prejuízos para aquele indivíduo, e aí a gente orienta e faz um trabalho multidisciplinar, faz encaminhamentos. Entendi. Você está falando agora, eu me lembro na época da Lulu, a gente ainda não sabia do diagnóstico dela e ela ia para a escola regular. Sim. E chegou um momento que a pedagoga da escola chamou a gente para conversar, ela falou, estou observando alguns pequenos atrasos na Luísa que vale a pena investigar. Ela teve todo um cuidado para não... Aí eu me lembro que até a Raquel, ela falou na época, mas o que você orienta para que a gente procure? Ela falou assim, eu acho que assim, vale a pena você consultar seu pediatra, mas o neuro também poderia ajudar. O psicopedagogo na escola, ele pode fazer esse tipo de orientação, como ele funciona? Ele consegue ter essa sensibilidade de observar que tem esse atraso e falar assim, não, tá precisando investigar um pouquinho mais? Sim, sim. Na escola, tendo um profissional, né, um psicopedagogo na escola, ele vai ter um olhar e uma escuta diferenciado, né, por causa da especialização, do respaldo dele teórico, né. Então, assim, o que é esperado para aquela criança dentro daquela faixa etária, né? Quais são os marcos do desenvolvimento? O que é esperado? É esperado que uma criança de 3 anos já consiga sentar, permanecer por 3 minutos concentrada, que é 1 minuto por idade, né, que a gente espera, já conseguiria reconhecer as letras, os números, né, deveria ter uma coordenação motora com mais habilidades, né, então ainda não tem organização espacial, cai toda hora, né, então assim, ele observa isso, muitas vezes isso é trazido pelo professor, que está acompanhando diretamente aquele aluno, e fala, olha, tem algo que está diferente do que os demais, está me chamando a atenção, né? E daí ele já investiga, chama a família, e se a criança já tenha sido acompanhada por outro, ou faz um encaminhamento, olha, eu acho que é necessário você fazer uma investigação. Quem dá diagnóstico é o médico, né? A gente faz investigações e sugestões terapêuticas, algo que chamam a atenção para nortear um trabalho. Então, olha, eu estou vendo que dentro daquela idade cognitiva, do que é esperado para aquela faixa etária, ele não está respondendo. Então, vamos investigar. Então, na escola, funciona nisso. Esse profissional, né, conversa com os especialistas que estão acompanhando a criança, o fone e tal. Faz uma adaptação, procura fazer um trabalho adaptado, se necessário. Então, às vezes, assim, a criança tem um TDAH, mas ela é bem funcional, né? Ela só desconcentra, mas ela precisa de um tempo maior para a realização da prova, porque ela levanta, ela deixa o lápis cair toda hora, ou não. Ou uma adaptação de conteúdo, ou uma adaptação mesmo de restrições físicas, demora mais tempo para se deslocar, precisa de uma cadeira apropriada. Então a gente também trabalha para auxiliar o plano educacional individualizado, que é o PEI, que é de direito da criança, visto que ela tem um diagnóstico. Mas assim, pelo que eu costumo observar, qualquer
defasagem, qualquer coisa que chame a atenção nesse processo, precisa de investigação, independente se tem diagnóstico ou não. O diagnóstico só fica mais no papel. Entendi. Então, assim, não vamos ficar esperando um diagnóstico fechado sair para iniciar uma intervenção. Se algo já está nos chamando a atenção, isso perde-se tempo, né? E atrasa, porque tem os tempos certos, né, para a criança poder se desenvolver. Então, até os 6 anos, ela tem a questão da personalidade, então tem ganhos, tem a poda neural. Então, assim, quanto mais estímulos ela tiver, melhor, né? Então, assim, é uma corrida contra o tempo. Então, assim, se a escola, se a família observa algo que está chamando a atenção, porque a gente acaba comparando num parquinho e tal, fala, pô, meu filho ainda não sobe aquela escada tão rápido como a minha, não sabe, ela não conseguiu encaixar dentro do espaço, coisas simples que desde pequenininho já começa a observar, de fala, né, de linguagem, e assim, não esperar, cada um tem o seu tempo. Sim. Eu escutei muito isso. A janela do seu filho, cada um tem uma janela, tem a janela do aprendizado. Eu ouvi muito isso. Sim, a gente precisa respeitar o tempo, sim, de cada um. Né? Cada um, até nós adultos, temos um tempo. Né? Eu tenho mais dificuldades com escrita do que com matemática, com linguagem do que com matemática. Mas essa é uma coisa que eu sei que eu não tenho muitas habilidades, outras eu tenho mais, outras eu tenho menos, e eu preciso de um tempo maior para fazer um cálculo, né? Isso é o meu caso. Cada um de nós temos habilidades e coisas que a gente precisa ainda desenvolver. Mas dentro do desenvolvimento tem coisas que chamam a atenção, mais ou menos. Então, assim, um pediatra, ele, na consulta, ele analisa lá aquela curva de crescimento, o peso se está adequado, né? Mas a questão dos marcos de desenvolvimento, muitas das vezes desconhecem. Então, assim, não, espera, pode ser um pouquinho mais preguiçoso. O pai era assim, demorou mais tempo para falar. Mãe, então, assim, acontece, não é nem por maldade, mas assim, não vamos deixar passar, né? Como falo, o tempo é precioso, cada um tem o seu tempo. Sim, mas até que ponto não merece um sinal de alerta para uma intervenção? Eu escutei muito isso na escola. A Lulu, a gente sempre ia no pediatra, o pediatra conseguia ver o desenvolvimento dela, tudo normal, mas a gente no dia a dia a gente via que algumas habilidades ela não acompanhava o grupo. E aí começava aquela comparação com os amiguinhos da escola e com os amiguinhos no condomínio que ela brincava. E a gente começava a ver alguns atrasos. Quando nós mudamos de escola, que aí teve pessoas mais atentas nessa nova escola que falaram, não, a gente precisa investigar, porque eu estou vendo que tem alguns atrasos aqui que vale a pena investigar um pouquinho mais. Foi aí que a gente aprofundou um pouco mais. Sim. Uma dúvida em relação à questão do aprendizado para crianças especiais. Nós tivemos assim várias experiências com terapias, assim, a gente logo quando teve o diagnóstico da Luísa, nós tivemos muita experiência. Se você pensar todos os tipos de terapias possíveis, a gente buscou para a Luísa, mas a gente não via ela tendo interesse em aprender aquelas atividades e ela não gostava. A gente achava que era o excesso, né? A gente não sabe exatamente, mas acreditamos que o excesso também era uma questão em relação ela não conseguir desenvolver bem nessas terapias, mas uma grande dúvida é como o psicopedagogo consegue atrair a vontade da pessoa atípica de aprender, de curtir aquele momento. Sim, eu tenho experiência de trabalhar em clínicas de neuroreabilitação, neuropediátrica. Trabalho com crianças com paralisia cerebral, com síndromes, TEA, e a gente precisa primeiro fazer uma anamnese, entender o histórico dessa criança, né? Essa família, como é que é a rotina dela, para criar estratégias para facilitar esse aprendizado. Primeiro criar esse vínculo com a criança é fundamental, ela se conhecer, você conhecê-la, saber os interesses, né? E criar estratégias. Então, assim, a criança atípica,
ela pode vir ou não a ter um atraso cognitivo. Ela tem realmente o ritmo de aprendizado é um pouco mais lento, mas ela retém. Ela não tem problema em planejar, em se organizar. Ela presta atenção quando a gente fala. Não tem problema nenhum, mas assim, eu acho que procurar estratégias é a melhor forma. E não existe uma receita de bolo, assim, todas as crianças com síndrome de Down, síndrome de Rett, eu vou seguir esse passo a passo e vai dar certo. Não, então assim, o primeiro passo, eu escuto essa família, vejo qual é a demanda. O que vocês gostariam de objetivo de trabalhar com a psicopedagogia? O que vocês esperam? A gente espera que ela aceite, escute os comandos, entenda, tenha uma sequência lógica de atividades, consiga trabalhar com seus cuidados pessoais, brinque com função, né? Não pegue um brinquedo e jogue, não, encaixe, faça seriação, tenha uma comunicação mais eficaz, porque a gente consegue entender o que ela quer, mas muitas pessoas não conseguem entender, né? Então, assim, e aí daí a gente começa a traçar o nosso planejamento terapêutico, em parceria com a família e com os profissionais que trabalham com ela. Então, como é que é essa rotina? Ela acorda, dorme muito tarde e acorda cedo. Então, será que ela não vai para a terapia muito cansada de manhã, com sono? Então, a gente precisa ver as questões ambientais, né? Físicas dela. Olha, ela rende mais de tarde, então vamos colocar essa intervenção na parte da tarde. O período da terapia são de 50 minutos. Só que o tempo dela de concentração, no máximo, é de 20. Então, não vamos estender isso. Podemos começar com menos e ir aumentando, e não vindo do mais para o menos. Porque isso já dá um... porque ela já começa a criar uma... Caramba, tá legal, entrei a novidade. Agora isso vai ser todo dia e todo dia 50 minutos? Tipo assim, eu achei interessante, achei essa sala legal, tem um brinquedo que eu achei legal, mas... Não. Todo dia essa rotina pra mim não vai ser legal. Então assim, e a gente observar as respostas que eles vão dando. Então, criar estratégias para isso. E que seja prazeroso, que ela tenha interesse em fazer. Então, vou trabalhar com uma comunicação alternativa, né? Porque muitas crianças atípicas, às vezes a síndrome, né, ou o transtorno, prejudica a linguagem. Essa comunicação não tão clara, prejudicada. Então, assim, vou trabalhar com uma pessoa, mas ela adora, a família me falou que ela adora a Peppa. Então, eu vou fazer um material individualizado sobre a Peppa, vou plastificar a Peppa que vai dizer sim ou não. E quando o George estiver chorando, a imagem do George chorando é que eu não quero fazer atividade, né? Eu vou fazer uma rotina, vou trabalhar muito com o visual, porque eu já percebi que ela gosta muito do visual, ou a criança se identifica muito com a parte musical. Então, quando toca a música, já ligo o alerta. Então, eu sei que com aquela música, ela vai despertar. Eletrônicos, jogos eletrônicos, assim, celular hoje em dia, né? Todo mundo fica no celular, ou tablet. Olha, ela roda, mas se a gente der um tablet na mão, por que não utilizar esse tablet como recurso pedagógico? E lidar mais com as questões, ser mais flexível, ter flexibilidade nesse planejamento, porque vão ter oscilações de comportamento, vai ter dias que vão estar mais regulado, mas é um sentindo, ao criar esse vínculo, eu percebi, poxa, hoje ela não chegou bem. O que houve? Não dormiu bem, ou não comeu bem, está sentindo alguma dor, ontem a gente teve que tá com uma infecção, está tomando um antibiótico, né? Isso tem questões físicas, ou questões mesmo de dia que você não está bem. Nós somos assim, né? Tem dia que eu não estou bem, eu não quero malhar hoje, então não estou bem, não vou render. Não vou render. Vou até forçado, mas não vou render. Mas o importante é você ter essa empatia, né? Se colocar no lugar do outro. E ao criar um vínculo, você começa a perceber detalhes mínimos. Um olhar, né? Olhou assim, saiu de perto. Esse é um comportamento de fuga, porque ela não quer fazer. Ou fingir que tá com sono. Ir pra porta, puxar a porta pra sair. Então, quando dá massinha, ele gosta. Então, por que não colocar umas letras
naquela massinha para ser atrativo para ela do que ficar aquele conteúdo formal, de folhinha, de escrita. A criança com síndrome de Rett tem as questões de movimentos estereotipados com as mãos, então a parte da coordenação motora fina acaba ficando prejudicada, e até essa apreensão de lápis é comprometido, mas assim, se ela consegue apontar, o apontar é um comportamento apropriado e que representa, outras pessoas conseguem ler. O que você quer? Isso ou isso? Isso, eu não preciso escrever, né? Eu posso usar um nome plastificado e ali eu identifico todas as letras do meu nome, mas de repente eu não verbalizo. Isso demonstra que ela aprendeu, mas de outras formas, usando outros recursos, né? Eu fico vendo, assim, a Lulu faz terapia, a gente até conversou com o terapeuta dela, que é o Michael, e ele usa muita imagem, né? Então ele tem a minha foto, tem a foto da mãe, da avó. Sim. E quando ela vê a foto, engraçado, se a gente estiver próximo dela, ela vê a foto, pega e olha diretamente pra gente, ó, você tá aqui, eu tô te vendo. Sim, sim. E com a mãe é a mesma coisa. E a gente buscou fazer comunicações também nos ambientes. Quando ela vai escovar os dentes, tem lá um bonequinho que escova os dentes, ela vai tomar banho. Rotina, né? Na rotina dela. Uma das coisas que me chama muita atenção, que às vezes a gente cria uma rotina de tratamento, terapias ou o que quer que seja, mas nem a gente está bem para levar ou nem a criança está bem. Acho que é importante também que os pais estejam bem nesse levar, né? Porque isso vai contribuir muito para o ganho da criança. Não adianta também os pais serem um Uber só de ir lá levar sem saber curtir esse momento levando a criança. Eu falo isso porque a gente foi assim um tempo que a gente tinha tantas terapias que assim bagunçava toda a nossa rotina e virou um problema, porque a gente entendeu que tinha obrigação de levar. E ela tinha obrigação de ir, mas não estava sendo bom para ela nem para gente. Então virou tipo um problema diário. A Luísa fazia acho que chegou a fazer quase 2 terapias por dia, de segunda a sexta. Então era uma sobrecarga muito grande para ela. Já hoje a gente organizou, ela faz uma frequência menor, mas quando a gente vai, a gente está muito presente. E a gente vê que o ganho dela em cada sessão é impressionante. É muito grande. É que nem ela faz o cavalinho, ela faz a ecoterapia. A gente também estava com problema de acertar o horário dela. Nós levávamos de manhã e de manhã ela não rendia. A gente passou a levar no final do dia. Rende muito mais. Porque ela já está mais descansada, está preparada. A ecoterapia é uma atividade física também, então ela volta exausta. Mas aí a gente conseguiu organizar e ela produz mais. Mas acho que foi fundamental a gente se organizar para curtir esse momento. Porque quando era um problema pra gente, ela não rendia e nem a gente conseguia entender. Por que não está rendendo? Ela tem uma dificuldade maior. Mas não era bem isso. Era mais mesmo, acho que o problema é maior a nosso do que dela de aprender. É importantíssima a parceria da família. Por isso que assim, no começo é necessário alinhar como é que vai ser essa intervenção, né? Então, olha, eu identifiquei que são essas questões que ela precisa trabalhar o planejamento, o foco, a coordenação motora e tal, mas assim, para isso, vocês topam? Tá todo mundo disposto, né, a fazer esse trabalho? Sim. Eu vejo que seria necessário 1 vez na semana, ou 2 vezes na semana. A gente analisa essa regularidade. É possível para vocês nesse horário? Então o que você vai trabalhando? Eu vou estar trabalhando essa semana e tal. Em casa, vocês podem dar continuidade, reforçam para ter significado. Porque se você você vai num atendimento, né, lá uma terapia de 40, 50 minutos, e volta com essa correria, né, de dar conta de tudo, de leva para lá, leva para cá, entra no carro e tal, se torna sacrificante, né? Não se torna algo prazeroso, legal, não, ela vai lá, vai curtir, né? Eu vou estar lá com a minha filha, vou me dedicar esse período com ela, depois eu vou voltar. E às vezes o número de terapias
precisam ser revistas para não dar esse esgotamento. E aí faz o contrário, né? O efeito contrário. Exatamente. Então, você acha que você está dando o máximo de estímulos que a sua filha pode ter, então vamos consumir a semana toda e tal. Mas é conhecendo essas respostas dela, né? E desses profissionais que estão atendendo, que eu falei assim, vamos fazer então uma vez na semana, mas vai ser uma semana produtivo, né? Exatamente. Investir nisso, porque são investimentos que vocês fazem, né? De tempo, de dedicação, de carinho, de estímulo para ela, para que ela melhor se desenvolva. Então, para que seja feito da melhor forma, então vai sendo ajustado, né? É um investimento de tempo e energia, mas tem que ser algo prazeroso, senão não flui, assim, você fica com aquela preocupação, eu tenho que levar, quando você já começa a falar eu tenho que levar, já vira uma obrigação e não é uma... Claro que você tem a obrigação, você tem a responsabilidade de levar, mas tem que ser algo prazeroso. Eu quando vou lá, fico babando, quando eu levo ela no cavalinho, eu fico lá babando, filmando, porque eu quero ver ela naquele momento e ela fica muito feliz lá, que a gente está lá vendo, e ela parece que quando ela vê que a gente está vendo ela fica mais assim, eu vou mostrar que eu sei fazer. Sim. E na terapia também que ela faz, ela fica assim, não, ó, aprendi a fazer isso, eu quero fazer isso. Tanto que o terapeuta dela hoje chega, eu tenho duas situações bem diferentes. Antigamente eu levava, ela tinha ataque cardíaco. Eu levava, ela tinha crise de pânico, era terrível. Mas a gente forçava e estava ali, não, a gente tem que fazer, a nossa obrigação a gente tem que fazer. Já agora, quando o terapeuta já abre a porta, ela já vê e ela, se a gente tiver sentado na cadeira que ela faz, ela expulsa a gente e já pega e senta e quer sentar e quer começar a fazer. Fazer logo. Quer fazer logo, fica ansiosa. E eu falo, cara, como mudou isso, né? Porque ela tá curtindo o momento, tá ali, e quando ela acerta numa atividade, ela fica olhando pra gente assim, feliz, eu acertei, tá vendo que eu consegui? E a gente acaba conseguindo levar isso pro dia a dia, porque é fundamental também. Não adianta achar que tudo vai ser resolvido em 40, 50 minutos de sessão, e você não vai aplicar depois e vai achar que vai funcionar, né? Você tem que aplicar no dia a dia, isso também é fundamental. Tem que dar essa continuidade, né, ao trabalho que está sendo feito, porque assim, nada melhor vocês como família, que conhecem melhor aquela criança do que ninguém, né, para continuar dando esse estímulo. A gente fica tão pouquinho tempo, né, e dar continuidade a isso. Então assim, o aprendizado, a gente é movido por motivações, né? Então a gente precisa de motivação para poder acordar todo dia e trabalhar, para poder fazer as coisas. Então assim, o ser humano necessita disso, e eles também. Então quando um ambiente é um ambiente assim, de correria, eles sentem, né, e contamina. Sim. Se você tem um ambiente de ó vida, ó céus, então assim, daqui a pouco tá todo mundo, caramba, o que foi? Não, nada dá certo e tal. Se você leva isso, encara isso como, não, peraí, vai dar certo, vambora, filha, e vai ser legal, né? E dá palavras de motivação, a criança começa a perceber. Você fala muito bem, às vezes nem entende, mas só a sua intenção, a sua vocalização de alegria, né? De demonstrar o seu semblante, mostrando que vai ser bom, que vai dar certo, fica bem, ou não, fica bem, vai ser rapidinho, ele não é legal, não. Ele é legal, você vai aprender muitas coisas, né? Ajudar nisso. E a criança percebe, né? Ela percebe pelo seu olhar, pelos seus gestos, pela, de repente, a correria, a ambientação dentro de casa, dentro do carro, ou na recepção, uma agitação, ou alguém falando um pouco mais alto. A sensibilidade fica até mais aguçada, né? Porque como eles têm um atraso de desenvolvimento, né, global, então assim, algo que pra gente passa por despercebido, pra eles são muito mais intensos. Né? Então eles são mais sensíveis. Muito sensível. A gente vê que ela é muito sensível. E eu, não só ela, assim, todas as crianças especiais que eu tenho, como elas são sensíveis, né? Para interagir com você, para tomar uma reação sua, como assim, eu tô aqui, cuidado com o que você vai fazer, do jeito que você vai comportar, falar, me olhar, porque eu tô percebendo tudo. Sim, percebe. Às vezes a pessoa acha que a criança especial não tá ali, mas ela tá muito mais presente do que qualquer outra pessoa naquele ambiente. Porque a gente consegue administrar todos os estímulos externos, né? Então a gente tá assim, tá conversando, aí o telefone tocou, a gente continua mesmo
uma conversa, o objeto caiu e tal. Ela não, ela tem, muitas das vezes, a atenção seletiva dela é prejudicada, então ela se concentra em uma coisa de cada vez. Isso é bom, é ruim? Não sei, mas às vezes o que ela se concentra de cada vez é com muito mais produtividade, com muito mais significado. E a gente acaba deixando passar detalhes da nossa vida por não ficar atento a esses detalhes, entendeu? Então, assim, eles sentem muito mais, né? Então, às vezes você tá triste, ou você faz assim com a cabeça, passa a mão no seu rosto, tipo assim, tipo, tá chorando, não precisa nem falar nada, né? O gesto, né, mostra muito mais do que muitas palavras. Então, assim, a gente aprende muito com eles, até mais do que ensina. É verdade. Quando a gente fala das pessoas com RET, que assim, é raro, né, mas hoje a gente já começa a mapear um pouquinho mais pessoas com síndrome de RET. Você tem experiência com algumas meninas com RET. Quais os ganhos principais que você consegue notar com as intervenções nas crianças com síndrome de Rett, com as pessoas, né, com síndrome de Rett? Você consegue perceber, poxa, essa habilidade ela não tinha, ela consegue ganhar um pouco mais de habilidade em relação a isso? Eu consigo perceber um brincar com função melhor, dar um melhor, brincava sem muito foco, então agora já se interessa por mais brinquedos, recursos lúdicos para aprender, né? Sai um pouquinho daquele mundinho e interage um pouco melhor. Apesar de ter um contato visual bom, né? Então há uma interação, lhe acompanha e tal, mas muitas das vezes rejeita essa intervenção por ter que ficar mais tempo concentrado, por permanecer sentado. Isso dá trabalho, isso cansa, né? A parte cognitiva. Então dá cansaço. Então é mais fácil para mim eu ficar sempre ali naquele cantinho, ou mexendo, só que isso eu não oportunizo ela aprender coisas novas. Fica muito rígido. Então eu percebo que começa a aprender mais, brincar com função, a comunicação melhora com a questão da comunicação alternativa, ou às vezes aumentativa. A criança já tem uma comunicação, mas aí ela aprimora esse repertório, consegue, porque expressões gestuais, de apontar, ou de tentar sinalizar, acompanhar com o olhar entre duas imagens, já acompanha, ou se ela já se desloca de ir até o local e pegar. Ela consegue ganhar com o tempo a opção, a questão de escolha, ela consegue ver dois objetos e saber o que vai escolher. O que escolher, né? E aí ela ficar mais autônoma, no sentido de, tipo, eu me dá uma irritabilidade porque eu não consigo o tempo todo fazer com que eles me entendam. Entendi. Né? E por um outro lado, a gente sente esse desconforto por saber o que ela está querendo, né? Não consigo entender. Agora, eu percebi que quando ela faz isso é porque ela não quer. Mas pra mim, que tô com ela todo dia, mas será que alguém de fora vai entender que ela não quer? E será que ela vai conseguir controlar esses estímulos sem dar essa irritabilidade, aumento de estereotipias e dar uma desregulada e ela se desorganiza por causa disso? Então eu consigo perceber que no começo, né, das intervenções começa muito desorganizado nessa questão de não se fazer entender, e com a comunicação auxilia. Esse brincar com função, o foco e a atenção permanece mais tempo focado numa atividade, então vai para outra, consegue se organizar melhor e demonstrar melhor as suas vontades. E aí a gente já vê isso como uns ganhos excelentes. A gente começa a observar o seguinte, quando a criança entra, né, quais são as potencialidades que ela possui e as que elas precisam desenvolver, né? O que ela não consegue fazer, a família já sabe, né? Aí ela vai para a escola, muitas das vezes ela não sentou, ela não brincou com um amiguinho e tal. Ok, isso a gente já sabe. Mas o que a gente pode fazer para melhorar? O que a gente pode fazer para auxiliar esse processo que ela não está conseguindo dar conta sozinha? De repente ela vai precisar de um tempo maior, de um atendimento individualizado, um local com menos estímulos, com menos barulho, que eu percebi uma maior agitação, isso dá uma irritabilidade.
produtividade, e ou ela fica cansada e depois logo dorme, e aí diminui a produtividade dela no dia, né? E aí a gente vai usando essas estratégias, mas é importante a gente sempre ver ganhos, mesmo que sendo pequenos, mas que tenham ganhos imensuráveis, porque a gente planeja, começa a saber como chegou, né? Depois de algum tempo de intervenção, depois de 3 meses a gente reavalia, traça os objetivos específicos para aqueles 3 meses, reavalia, a gente consegue avançar ou a gente precisa ainda reforçar alguns que ainda não foram atingidos. E aí a gente continua com esse estímulo também. Mas assim, eu tenho uma grande dúvida. A Lulu, no primeiro momento, ela foi pré-diagnosticada como autismo. E realmente ela tem muita coisa que é similar, parecido com autismo, mas não é autismo no caso dela. Hoje, assim, quais são as grandes diferenças que a gente consegue identificar, no caso, você que deve ter pacientes nas duas situações, do autismo para síndrome de Rett? Porque eu vou falar por mim, nós hoje que temos a Lulu na vida, eu já conheci outras crianças que tinham as características muito similares da Lulu e que eram diagnosticadas como autistas. Isso há 20, 30 anos atrás. Mas eu hoje vendo, acho que não, possivelmente era Rett e ninguém sabia, né? Então uma criança provavelmente estava sendo diagnosticada de forma errada. Pode ser que sim, pode ser que não, não sei. Mas hoje, no dia a dia, no aprendizado, como que você consegue ver uma diferença no desenvolvimento de uma criança autista, uma criança com síndrome de Rett? Existe grande diferença no ensinar, no educar ela, ou é muito parecidas as atividades? Então, o autismo, né, é um espectro. Então, assim, existem vários, a gente chama de leve, moderado e severo. Mas agora até no CID-11, né, na reformulação que teve em janeiro desse ano, eles detalham um pouco mais isso. Porque como é um espectro, é muito complexo. Um é muito diferente do outro. Então, até mesmo em níveis, e assim, o leve, o moderado e o severo é bem subjetivo, porque o que é leve para você, às vezes não é o leve para mim, né, do que eu tenho de parâmetro, de referência. Então, eles colocam lá, agora eles colocam transtorno do espectro autista, com deficiência intelectual, com linguagem, sem deficiência intelectual, com deficiência intelectual, com linguagem apropriada, então, assim, tem um detalhamento maior. E aí entra a síndrome de Asperger, e eles também colocam a síndrome de Rett como uma das categorias. Mas assim, o que eu vejo como diferença nisso, o autista, ele tem um foco principal com o objeto. A interação maior com ele é com o objeto do que a pessoa. Já quem tem diagnosticado com a síndrome busca uma interação maior com as pessoas, né? Então, assim, ela vai até você, ela busca o seu toque, né? Te acompanha, faz contato visual, e tem autistas que fazem, sim, como eu falei, ele é tão amplo que até o símbolo do autismo é um quebra-cabeça, né? Que são as pecinhas, né? E tem um laço, né, azul, mas é porque é azul por causa da predominância de meninos. E já a Rett, né, é meninas. Então, assim, você pode encontrar algum que tenha, mas que não tenha um déficit intelectual, né? Ou que tenha a questão intelectual já acima, com altas habilidades, muito diferente dos outros. Mas eu vejo a questão da interação, a diferença, a questão da comunicação. A comunicação ineficaz, prejudicada, acontece nos dois, ou às vezes são verbais ou não verbais, ou às vezes o autista tem a questão de ser verbal, mas não é uma linguagem com repertório, é uma linguagem repetitiva, sem muito contexto, mas fala, mas não coloca muito, né? Não tem uma continuidade naquela linha de pensamento linguístico, não tem, né? Mas os dois aprendem com estratégias. Só precisa identificar, porque às vezes eu tenho
uma pessoa com autismo, mas que ela tem outras comorbidades associadas, e às vezes o autismo não é a principal, não é a que prevalece na questão do aprendizado. Então ele pode ser autista, mas ele não tem nenhum déficit intelectual, não tem nada. Então ele vai se alfabetizar, ele tem um bom rendimento, ele aprende, ele escreve e tal. Ou pode ter um outro que tem uma questão intelectual, que ele fique lá na fase do sensório motor, ainda coloca tudo na boca, fase oral, e ele já tem 7 anos, 8 anos, mas ele necessita disso para se regular, né? Então, assim, a gente percebe questões diferentes e coisas similares, né? E eu acho que é o olhar que eu preciso enxergar nessa criança do que ela tem de habilidade já adquirida para poder traçar esse plano. Porque tem uns que eu vou utilizar um recurso e outros não. Mas assim, o que me chama mais atenção é a questão da interação. Ela cria um vínculo maior, né, do que a grande maioria, porque o autismo vive no isolamento, né, não busca, tem uma dificuldade de comunicação, mas ao mesmo tempo ele não demonstra muito. Mas outros, você fala, pô, mas eu tenho um filho que ele toda hora me beija e tal. Então assim, o espectro oscila muito. Mas é importante investigar para o aprendizado se há alguma outra comorbidade que afete o cognitivo, para a gente poder depressão. Não sei se eu respondi essa pergunta. Não, sim, porque a gente observa muito na Lulu, quando ela teve esse pré-diagnóstico, acho que no momento que deu um start nela e ela começou a perder a habilidade, principalmente de fala, ela se isolou. Então, eu entendo que ela estava sofrendo naquele momento, ela estava querendo se comunicar e não conseguia se comunicar. E aí ela tinha uma dificuldade e se isolou em relação a isso. Mas hoje eu vejo que ela gosta de interar, gosta de estar junto das pessoas, se joga nas pessoas porque ela gosta de gente. Já no caso da autista eu vejo um pouquinho mais essa questão de dificuldade de socializar. Mas também recentemente, assim, a gente tem um sobrinho que é autista e ele começou a ter uma dificuldade de interação com as pessoas, mas a gente teve com ele recentemente e ele estava muito sociável, querendo interagir, conversar, e eu, assim, me chamou a atenção nisso, né? Ele é autista, mas ele gosta de estar ali junto. A gente vê que tem algumas dificuldades, mas ele é uma pessoa que está ali interagindo, socializando. Ele vai ser uma pessoa que vai contribuir para um projeto nosso aqui, que em breve a gente vai poder falar. Mas assim, me chamou a atenção nisso, né? A gente, em relação principalmente da Red com o autismo, é a questão da socialização. É um dos que chamou mais atenção. Agora, aí o pessoal fala, tem a questão da fala, né? Porque como a parte da rede tem a questão neurológica e que aí que se perde, né? Que tem aquela parte que vai caminhando bem, entre os 6 meses até 1 ano de idade, às vezes tem esse corte e aí já falou, mas depois para de falar. O autismo também às vezes acontece isso, né? A criança interagia e tem aquele regressivo. Então, assim, tem muitas coisas que se assemelham. Então, como há um prejuízo na comunicação, às vezes uma irritabilidade, um comportamento de regulatório, essa questão das estereotipias de mão mesmo, de movimentos descoordenados, o autismo também em alguns momentos tem, ou outros possuem, outros não. Então, pode se confundir algumas questões comportamentais. Mas para efeito de aprendizado, é preciso ter uma investigação de como está esse nível de cognitivo dessa criança, para poder analisar. Entendi. Ana, a gente já está chegando aqui na reta final aqui desse bate-papo. Eu falei que era um bate-papo, né? A gente fica se preparando muito e a gente acaba batendo papo mesmo, porque são muitas dúvidas que eu tenho. Eu sou pai da Lulu tem 8 anos, vai fazer 9 daqui a pouco, mas eu ainda não sei nada do que é ser um pai atípico, eu estou aprendendo. E eu gosto muito de conversar com outros pais e conversar com especialistas, porque isso vai me dando mais conhecimento e vai me preparando mais para poder
cuidar da minha filha, também aprender com ela. O que você pode deixar de mensagem para os pais? A gente fala muito, principalmente nesse momento que eles estão recebendo o diagnóstico, que é um momento muito difícil, mas uma mensagem para os pais, como que eles buscam ajuda, apoio, para eles terem a primeira orientação, porque é um momento que a gente fica muito perdido e não sabe exatamente o que fazer. Peca por excesso ou peca por não fazer nada também, só ficar lamentando com o diagnóstico. O que você pode deixar de mensagem para as pessoas? Eu penso assim, perceba, trabalhe esse olhar, essa escuta pelo seu filho, né? Ninguém maior do que vocês vão ter o maior amor do mundo, que amem mais eles do que qualquer outra pessoa. Então assim, pare, observe o seu filho, perceba se tem algo diferente que está lhe chamando a atenção. Se tiver, não perca tempo, procure orientação, procure um especialista, procure ajuda, né? É necessário, tudo é possível, assim, às vezes não é só apenas uma investigação, um diagnóstico fechado que acaba ali. Tem inúmeras intervenções que podem ser feitas para melhorar e dar uma melhor qualidade de vida, né? Então, assim, se preocupem, olhem os mínimos detalhes, né? Encare isso assim, não é o cuidado, né? Esse amor. E aí, com isso, vocês vão ter um melhor caminho para seguir. Mas assim, acho que um especialista vai poder ajudar, um neuro. Se é necessário fazer um teste, um exame para investigar, investigue e faça essa intervenção, né? Procure profissionais que gostem do que fazem, que façam isso com amor, né? Porque quem trabalha ou convive com pessoas quando a gente está num ciclo de amor, de empatia, né? Sim. Como a gente ganha com isso, né? Então, assim, eu aprendo muito com eles, né? O dia a dia, e isso me motiva a continuar. Então, acho que é isso, né? O caminho pode parecer que é cansativo, né? Desgastante, o dia a dia, eu acompanho os pais, né? E vejo que mas assim, o quanto um sorriso, né? O quanto um retorno do dia a dia, isso vai dar combustível para continuar, né? Então, assim, continuem, busquem e façam o melhor pelos filhos de vocês, que eles merecem. Onde que a gente encontra a Ana nas redes sociais? O meu Instagram é Ana Paula Prado, psicopedagoga. E é isso, se quiserem podem ir lá, olhar, tem umas publicações, coloco umas sugestões de matérias, boto uns posts, podem me acompanhar, tá bom? Tá bom. Pessoal, muito obrigado por participar de mais um podcast com a gente. Vamos deixar todos os contatos da Ana aqui na descrição. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe, sugira novos temas, que a gente sempre vai estar ouvindo vocês e vai estar abordando aqui os temas que sejam mais relevantes para todos. Até a próxima, tchau, tchau.